Pessoal aqui do Facebook e do YouTube. Nossa, tá dando problema. Como que a gente resolve isso? Ah, agora tá indo. Então, pronto. Boa noite, Instagram, boa noite, Facebook, YouTube. A gente teve aqui um atrasozinho por causa da conexão, mas agora tá dando tudo certo. Então, vamos continuar o workshop Descomplicando a Ansiedade e começar a aula de hoje, que é sobre como driblar a paralisia causada pela ansiedade. Então, nossa primeira aula do workshop foi justamente sobre a paralisia que a gente sente quando tem ansiedade, né? Então, uma das características da ansiedade é a gente ficar naquela sensação de paralisia, de não sabe como é que vai dar conta, como é que vai fazer, você fica ali com medo. Então, a gente vai abordar isso um pouco mais hoje sobre como você pode driblar essa paralisia. Eu vou passar hoje uma ferramenta bem prática de você pegar, fazer no momento, para que você já comece a ter resultados, tá? Então, essa é uma das ferramentas que eu ensino ao longo do curso Viver de Verdade, que é um curso de aprofundamento que eu trago para quem quer realmente superar a ansiedade de uma forma mais rápido, né? Porque quando você vai sozinho, dá para ir, mas você vai devagar, você comete muito erro, você não sabe o que está dando certo, o que não está tá dando certo. Então, quando você tem uma assessoria, né? É como se você tivesse um professor mesmo, né? Se você quer aprender a nadar. É muito mais eficiente você contratar um professor que vai te ensinar como que você faz aquilo do que você simplesmente pular na água e ficar se batendo lá de qualquer forma, né? Então, é para isso que o curso serve, é uma forma que eu tenho de pegar na sua mão e agir junto com você e estar ali junto com você para você ter uma melhora muito mais rápido. Então, uma média que eu tenho aí de melhora é que os meus clientes com 3 meses de tratamento conseguem reverter 60% dos sintomas de ansiedade, porque a gente vai direto na causa. E aí, no curso, eu ainda passo mais um ano acompanhando a pessoa. Então, nesse resto desse tempo, a pessoa com certeza consegue chegar a em uns 90, 95% de resolução dos problemas da ansiedade. E isso é um número muito, muito expressivo. E aí, nesse caso, você passa a ter somente aqueles episódios de ansiedade que são considerados normais, né? Porque a ansiedade é uma emoção, então todo mundo tem. Mas mesmo assim, mesmo para esses episódios de ansiedade normal, você tem uma intensidade muito baixa, tá? Então o resultado é muito eficiente. E eu vou falar um pouquinho mais sobre o curso no final da aula. Então, se você quiser saber mais como que você pode fazer para participar desse curso de aprofundamento, você fica até o final da aula, porque eu vou, além de explicar essa técnica para driblar a paralisia, né, causada pela ansiedade, eu vou explicar tudinho como que você faz para participar desse curso, combinado? Então, bora lá começar o nosso conteúdo de hoje. E aí, para você entender melhor o que eu vou dizer, eu estava lembrando de uma história que acontecia de verdade comigo quando eu era criança. Não sei se você já passou por isso também ou se foi só eu. Mas quando eu era criança, eu tinha muito medo do monstro debaixo da cama. Então eu achava que debaixo da minha cama tinha um monstro que podia me pegar a qualquer momento. E aí o que que eu fazia para me safar desse monstro, né? Então, quando os meus pais não iam dar boa noite, desligar a luz do meu quarto, eu, né, e que ia ter que fazer isso, ser maduro o suficiente para fazer isso sozinha, eu fechava a porta do quarto, desligava, deixava, lógico, o quarto todo arrumado, a cama toda arrumada, né? Então colocava, tirava o edredom, tirava a coxa, botava o edredom, botava meu travesseiro. E aí, isso tudo com a luz ligada, a porta aberta. Aí, quando dava a hora de deitar, eu fechava a porta, desligava a luz e saía correndo para minha cama. E quando eu estava chegando perto da cama, eu dava um pulo, que era para o bicho, né, do papão, para o monstro não me pegar. Então, eu fazia isso, pulava na cama e me cobria toda. Então, eu cobria os pés assim por baixo, sabe? Cobria a cabeça e eu ficava lá morrendo de medo desse tal desse bicho papão me pegar. E de alguma forma eu sentia que quando eu estava coberta, eu estava segura daquele monstro. Então era sempre assim, eu ficava lá paralisada, quietinha, sem nem respirar, embaixo do meu cobertor,
para me defender daquele monstro, né. Então toda noite era assim, sempre era desse jeito. E era aquela sensação de paralisia mesmo, né, eu tenho que ficar aqui quieta, porque qualquer coisa o monstro faz assim e me pega. Então eu tinha muito medo, né, eu ficava ali paralisada. Eu não sei se você já passou por alguma coisa aí parecida com isso, ou se foi só eu que passei. Mas essa paralisia, ela é causada por causa do medo, né, essa paralisia de: "Nossa, eu tenho que ficar ali parada, senão o monstro vai me pegar e eu tô com medo de que aconteça alguma coisa ruim". Então essa paralisia, ela é causada por causa do medo, o medo de que algo ruim pudesse acontecer comigo. Imagina, eu só, dormindo lá à noite, escuro, era como se eu estivesse ali completamente vulnerável, né. Imagina, aquele monstro ele era mais forte, mais esperto, mais habilidoso que eu, como é que eu ia fazer para lidar com aquele monstro que estava embaixo da minha cama? Não tinha como, né. Então era natural que eu tivesse medo dele, e aí o que que acontecia? Eu fingia que eu não existia, para que aquele monstro não me pegasse. Então a ideia era toda isso, né. E aí a paralisia, toda paralisia, normalmente ela está associada a essa mesma causa, que é uma sensação de impotência diante de uma situação, qualquer que seja ela. Então eu ficava paralisada ali, porque eu era impotente diante daquele monstro. O monstro era muito maior e muito mais perigoso do que eu. Eu não tinha armas para me defender daquele monstro. Então, eu ficava paralisada de medo por daquilo ali. E outras situações, né, que eu acho engraçado que acontece isso, quando você está numa aula, por exemplo, né, você está numa aula, você está lá na aula da faculdade, no enfim, de um cursinho, alguma coisa, e o professor resolve que ele quer alguém para responder a pergunta. Aí você já viu como é que a galera fica? Quando ele fala assim: "Quem vai responder? Se ninguém responder, eu vou chamar um voluntário". E aí, todo mundo abaixa a cabeça, começa a olhar o livro, fazer alguma coisa, fica quietinho, quietinho, quietinho para não ser chamado pelo professor. Isso é uma forma de paralisia também, a pessoa está ali paralisada diante daquela situação, e muitas vezes ali ela está com medo de não saber a resposta e virar chacota da turma, né. Muitas vezes ela está com medo de: "Gente, se eu responder alguma coisa que for uma merda, e aí vai todo mundo rir de mim". Então, a maioria das vezes o medo é esse, porque se você estiver num ambiente confortável em que você sabe que mesmo que você fale errado, todo mundo vai entender, vai colaborar e aquela sua resposta vai crescer, você não fica com essa paralisia. Mas na hora que você tá com medo, né, e o professor tá ali: "Deixa eu olhar quem que eu vou chamar", então fica todo mundo travado. Uma vez eu fui numa peça de teatro aqui em Brasília de um grupo chamado G7. E aí eles fazem isso também. Então eles andam no meio da galera, pra chamar alguém para participar. E aí eles numa das peças que eu assisti deles, eles falaram, né: "Ixi, tá todo mundo travado, com medo". Aí fica todo mundo assim, né, olhando para baixo, você tá morrendo de medo de você olhar no olho daquele apresentador, daquele ator lá, e ser chamado, né, porque você já sabe que você vai pagar mico. Então é exatamente a mesma coisa, e aí você fica ali paralisado diante daquela situação. E aí essa sensação de impotência, né, que você sente, né, com a possibilidade de dar errado, do que pode dar errado, né, igual os exemplos que eu já dei, seja porque o monstro podia me pegar, seja porque o professor pode me chamar, seja porque o ator pode me levar lá em cima para pagar mico, né, seja o medo de morrer, seja o medo de que eu não vou dar conta, seja o medo de que eu vou fazer errado, seja o medo de que alguém perceba que eu não sei como fazer aquilo. E por aí vai. Então, quando a pessoa se sente paralisada, existe uma ameaça que para ela é enorme por trás daquela situação. Uma situação que ela acha que com certeza vai dar certo. Então, quanto mais ela sentir vai dar certo não, que vai dar errado. Quanto mais ela sentir que aquela situação vai dar errado para ela, mais paralisada ela fica diante daquilo que está acontecendo. E foi engraçado que hoje é sexta, na quarta-feira aconteceu uma situação muito parecida com isso, com essas, né, comigo. Então o que que acontece? Eu sigo um cara, não é nem da minha área, ele trabalha dentro da área de marketing digital. Na verdade eu seguia, depois dessa situação eu fiquei muito incomodada que estava acontecendo e parei de seguir ele.
E aí ele sempre, todos os dias ele abre para as pessoas fazerem perguntas para ele, e eu não sei qual motivo, porque tinha pouco tempo que eu acompanhava ele. Ele responde perguntas de tudo quanto é assunto. Ele não fala só de marketing digital, na verdade, nessas respostas ele fala mais de outros assuntos do que de marketing. E aí ele fica respondendo as coisas. E aí perguntaram para ele o que que ele achava sobre suicídio. Só que tem um detalhe antes de eu te explicar qual foi a resposta dele. Ele tem umas posições muito fortes, ele é aquela pessoa que tem uma ideia muito forte sobre alguma coisa e ele defende aquilo com unhas e dentes, e quando alguém vai contra a opinião dele, ele expõe aquela pessoa e muitas vezes ele ridiculariza aquela pessoa também. Né? Então ele critica muito as pessoas, ele fala que vocês não sabem o que fazer, vocês ficam de mimimi, ele tem uma posição muito forte. E muitas vezes ele expõe mesmo as pessoas, né, tira print do que falaram para ele, coloca lá, então realmente, às vezes, são situações meio constrangedoras. E aí o cara lá, alguém perguntou para ele, né, sobre o que que ele achava de suicídio e ele foi dar a resposta dele. E no meio do texto ele colocou que eu até anotei aqui, que é para não ter perigo, ele colocou assim, que existem patéticas desculpas emocionais para o suicídio. Olha o termo que ele colocou patéticas desculpas emocionais para o suicídio. Na hora que eu vi aquilo, eu falei, gente, isso é inadmissível. Uma pessoa em pleno século XXI falando que quem pensa em suicídio está tendo uma patética desculpa emocional, isso é inadmissível uma pessoa que se diz influenciadora, se diz cristã, falar um negócio desse. Isso é inadmissível, assim, a um ponto de eu não sou de responder, eu acho que eu tenho uma conduta particular de que eu não me intrometo em quem não quer ser ajudado ou quem não está aberto para receber algum tipo de feedback. Então, se uma pessoa vem e me pergunta alguma coisa, eu vou dar o meu feedback honesto, porque ela está me perguntando. Mas se ela faz alguma coisa que às vezes eu não acho que é legal, mas ela não me perguntou, eu não falo nada porque cada um segue a sua vida, né? Mas era tão absurdo isso que ele falou que eu não tive como ficar calada. Eu falei, gente, isso aqui é um absurdo. Como é que uma pessoa que tem, sei lá, mais de 200 mil seguidores me bota uma asneira dessa? Porque isso é uma asneira. E aí eu fiquei indignada com aquela situação, porque isso não pode acontecer de forma alguma. As pessoas que têm tendência a suicídio, que pensam em suicídio, elas estão emocionalmente doentes, não tem como você falar que ela tem uma patética desculpa, entende? E aí eu fiquei indignada com aquilo, eu falei: "Vou responder". E na hora que eu decidi responder ele, me veio o medo. Por quê? Porque esse cara expõe a galera. E eu falei: "Gente, ele vai me expor também. Se ele ver essa mensagem, ele vai ficar com raiva, porque eu tô falando. Eu fui muito educada com ele, mas, né, eu ia ser muito educada com ele, mas eu tava discordando veementemente de uma posição que ele tem, né? E aí eu comecei a escrever e me paralisei, porque eu fiquei com medo do que ele iria fazer comigo. Eu fiquei com medo dele pegar e me expor, né? A minha resposta ali me deu aquele medo de, gente, o que que eu vou fazer? E aí, eu fiquei paralisada diante daquela situação. Aí eu pensei 2 vezes, eu falei: "Gente, mas eu não posso ficar sem fazer nada", e enfim. Aí sabe dar aqueles, não sei, 1 minuto de você ficar refletindo? E aí eu usei essa ferramenta que eu vou mostrar para vocês hoje, como eu já sou acostumada a fazer ela, eu usei ela no processo mental. Eu não precisei nem de fazer ela no papel como eu vou ensinar vocês a fazerem, tá? Mas eu usei aquilo ali, medi os prós e os contras, cheguei a todas as conclusões que eu vou mostrar para vocês, e até um papelzinho que está aqui com todas as explicações de como que você vai fazer isso. E percebi o que que tinha me incomodado diante daquela situação e resolvi fazer assim mesmo. Então eu fiquei paralisada durante um tempo e depois decidi agir, porque eu entendi o que que estava me dando medo, eu entendi qual era a minha sensação de impotência, porque teoricamente ele é mais conhecido do que eu, e eu fiquei com medo dele me expor e ficar passando uma imagem negativa minha, né, de: "Ah, ele não sabe o que tá falando". Então a ideia foi essa, né, foi um sentimento de: "Nossa,
eu vou ser exposta de uma forma negativa. Então foi esse o meu medo e por isso a paralisia. Mas com essa ferramenta que eu fiz, que eu vou ensinar para você, eu consegui entender aquilo que estava acontecendo e tomei uma atitude mesmo assim, né, entendi o meu medo, entendi o que estava me paralisando e falei: "Não, mas eu vou passar por isso, porque isso aqui é algo que não se pode fazer", né, então não se pode fazer. E aí eu fui e respondi ele, eu acho que ele não viu a mensagem, não respondeu nem nada, mas eu sei que eu fiz a minha parte e eu fiquei com a minha consciência tranquila diante disso, porque é inadmissível uma pessoa fazer um comentário como ele fez. Isso é inadmissível, você falar um absurdo desse, eh, sobre uma pessoa que está pensando em suicídio. Podem pessoas que estão pensando em suicídio ver aquilo ali. E, gente, é horrível o que ele comentou, então não tem como, tá? Mas, passada a minha raiva e o meu desabafo aqui, eh isso acontece muitas vezes com a gente. Eu estou expondo isso porque vocês, vão perceber que isso vai acontecer ao longo da vida de vocês. Então, vem pequenas situações que você fica paralisado, tendo você ansiedade ou não. E aí você precisa aprender como que você lida para você sair dessa paralisia. Seja para você decidir tomar uma ação, como no meu caso eu decidi responder para ele e falar que isso era um absurdo, seja para aí se eu por algum acaso decidisse que não valeria a pena, falar com ele, mas eu não estaria, paralisada. Eu teria tomado a decisão de não falar com ele, mas não ficar paralisada por causa do medo, tá? E o que que acontece com essa relação de erro, de exposição e tal? Tem muita gente que fala sempre: "Ah, errar é humano e é assim mesmo". E muitas pessoas conseguem lidar dessa forma, né, errar é humano e para ela tá tudo bem errar, porque ela sabe que é uma etapa do processo, é uma aprendizagem e tal. Só que para muita gente, errar é imperdoável, é uma evidência de que você é burro, que você não é bom o suficiente, que você não faz nada que presta, que você vai ser recriminada, que você vai perder amor. Então, para muitas pessoas, o erro é associado com castigo, com algo muito negativo, com algo muito pesado, né, como se fosse errado errar, para essas pessoas. E aí, essa interpretação, ela muitas vezes vem nessa interpretação de que você não tem o direito de errar, que você é a pior pessoa do mundo porque você fez alguma coisa errada, vem muito de como a gente interpreta as coisas ao longo da nossa vida e principalmente como a gente foi ensinado como criança. Então, por exemplo, se você quando você era criança, você fazia algo que os seus pais consideravam errado, e aí você lhe apanhava de cinto, apanhava, né, palmada. Você começou assim: "Ah, quando eu faço alguma coisa que alguém julga que é errado, mesmo que você como criança não tenha esse julgamento, então eu apanho. Então não é legal fazer algo que alguém considera errado", entende? Se, por exemplo, você recebia uma bronca quando você tirava uma nota baixa na escola. Então, o que que você associa? "Ah, meus pais vão ficar bravos se eu não for inteligente. Eu preciso ser inteligente para o meu pai me dar amor, porque senão ele vai ficar bravo", né. Então, a gente começa a criar esses sentimentos negativos. Não é que a gente não, como pai ou como mãe ou como responsável, não possa colocar limite nas coisas, a gente pode, mas a forma como a gente coloca o limite ou a forma como nós fomos tivemos, né, os nossos limites colocados, elas influenciam como a gente entende. Então é diferente você levar uma palmada e uma cintada, de você sentar, conversar, explicar para o filho por que que aquilo está errado, mostrar o perigo, né, se for alguma situação perigosa. Então a forma como a educação é feita gera muita diferença. Né, se alguém fizesse alguma coisa mais rápido que você escutava: "Ah, tá vendo aí, ó, pode ir mais rápido, faz igual o coleguinha lá que ele já terminou". Então isso faz: "Opa, eu sou lerda, eu sou atrasada". E isso me lembrou agora uma situação parecida comigo e com a minha amiga, olha só para você ver como é a forma como a gente interpreta. Quando eu comecei a dirigir, há muito tempo atrás, eh eu estava na faculdade e eu ganhei um carro, né, meus pais me deram um carro e o que que a gente começou a fazer? Eu já tinha tirado a carteira, mas eu ainda não tinha segurança para dirigir. Então todo sábado, eu tinha aula no sábado, né, na minha faculdade, a minha mãe eu ia dirigindo, porque sábado o trânsito era tranquilo, e a minha mãe voltava de carro, né, minha mãe me acompanhava e ela voltava de carro e eu voltava de ônibus, porque eu ia treinando.
Quando eu comecei a ficar melhor, eu ia e voltava no sábado de carro, então eu fui ficando mais habilidosa, né, então eu já ia sozinha, mas isso foi bastante tempo depois da minha mãe me acompanhar. E então, depois eu fiquei boa, e aí eu comecei a dirigir todos os dias, todos os horários, sozinha, sem precisar de ninguém para me acompanhar. E eu tenho uma amiga que recentemente tirou carteira e ela precisava do irmão dela acompanhar ela. Só que ela falava assim para mim: "Ai, Carol, eu sou muito devagar. Eu preciso do meu irmão para me acompanhar, porque eu estou aprendendo a dirigir". Então, o que para mim naquela situação era algo normal, né? Uai, minha mãe vai, me ajuda, eu estou aprendendo. Para ela, aquela forma de ter necessidade de companhia era uma demonstração de que ela é devagar, que ela tem dificuldade de aprendizagem, sendo que é exatamente a mesma situação. Então, a forma como a gente interpreta esses estímulos é a forma como a gente reage. E ela ficava triste por precisar, do irmão dela para levar ela e voltar com ela. E eu ficava feliz, porque a minha mãe ia e voltava comigo e pelo menos no sábado eu podia ir de carro para a faculdade, eu não precisava ir de ônibus. Então, olha como é a diferença aí das coisas, né. Quando você tem medo de errar, você tem uma sensação de que você tem que ser perfeito, que você tem que fazer tudo certo, que você não tem o direito de errar, porque errar é ruim, errar é errado, você vai ser castigado, você vai ser criticado, alguém não vai gostar de você porque você errou. E isso gera aquilo que a gente chama de perfeccionismo. Tá? Quando a gente fala de perfeccionismo nesse contexto, eu estou falando de que algo tem que ser feito perfeitamente, que você não pode cometer nenhum erro, que você tem que ser maravilhosa, tudo de bom, para você poder fazer alguma coisa. Só que o perfeccionismo, ele é muito exigente. Ele demanda muita energia, porque imagina se você vai limpar a casa e tem que ficar a limpeza perfeita. Imagina isso. Você gasta muito tempo em pequenos detalhes que talvez não façam tanta diferença num todo, né? Ou se você vai fazer um trabalho da faculdade, se você vai fazer um trabalho, um relatório, um trabalho. Aí você vai e gasta muita energia em pequenos detalhes que não vão fazer tanta diferença no geral, tá? E isso é diferente de quando a gente fala assim, faz mal feito, faz de qualquer jeito. Não. Ser perfeccionista é quando você tem um nível de exigência muito grande que isso te demanda muito mais esforço do que o resultado que você vai ter, tá bom? Então, isso vem por causa da insegurança da pessoa com relação ao que vão pensar dela. Uma vez uma professora estava comentando comigo que ela estava querendo entrar para o Instagram, né, fazer as postagens no Instagram para divulgar mais o trabalho dela. Só que toda vez que ela ia fazer uma postagem, ela lembrava que algum professor de uma matéria específica, né, sobre o que ela estava escrevendo, iria ver aquela postagem e que então ela precisaria fazer aquela postagem de uma forma maravilhosa, que aquele professor visse que ela sabe tudo, que ela domina tudo, e ela se desgastava muito com isso, a ponto de não postar nada. Então, esse perfeccionismo dela estava atrapalhando o desenvolvimento profissional dela, e isso não é legal. Isso esconde essa necessidade, no caso dela, de que aquele professor veja que ela é perfeita, que ela é maravilhosa, que ela não comete erro nenhum. Isso é muito desgastante, né? E aí a pessoa fica lá paralisada, como era o caso dela, uma pessoa extremamente inteligente, tem umas aulas muito legais, ela faz gamificação nas aulas dela, ela faz tudo de bom, mas fica paralisada com medo de se expor por causa, por exemplo, do que um outro professor vai pensar. Então isso daí é uma sensação horrível de paralisia, tá bom? Então, a Rosângela comentou aqui, deixa eu só dar uma olhadinha, tá? Que eu acabei de ver o comentário dela. A Rosângela colocou assim: Oi, Carol, depois que comecei a ver seus vídeos sobre ansiedade, já melhorei um pouco. Um exemplo, essa tarde, ao invés de atacar os carboidratos, comi uma salada de tomate com ervilha. Parabéns, Rosângela, muito bom isso aí. Já foi uma mudança. E comemore, né? Você celebra isso mesmo que você está fazendo. Isso é uma vitória, né? E aí, só para finalizar essa questão do perfeccionismo, que é muito importante, quando a gente fala que você não precisa ser perfeito, isso não quer dizer que você tem que fazer mal feito ou de qualquer jeito. Não, você tem que fazer o melhor que você pode no momento que você tem. Né? No exemplo dessa professora lá, ela ficava 5 horas fazendo um post para o Instagram. Olha como isso é absurdo. 5 horas para fazer um post para o Instagram por causa do texto. É,
Então, vamos supor que ela determinasse que ela tem meia hora para escrever um post, ela ia escrever aquela meia hora, o melhor que ela pudesse, e depois disso ela iria publicar. Ela não fez mal feito, ela não fez de qualquer jeito. Ela só não ficou paralisada, consumindo muito mais tempo do que o que ela precisava naquilo ali, por exemplo, entende? Então, é preciso encontrar esse equilíbrio. Eu posso fazer. Eu vou fazer o melhor que eu posso, com o tempo que eu posso, com os recursos que eu tenho, e tá tudo bem, porque eu entendo que aquilo ali é o que eu tenho nesse momento. Depois eu vou ter mais e vou fazer mais. Mas nesse momento é isso que eu tenho, tá bom? Então, você fazer e colocar a mão na massa é muito bom. Só pegando esse exemplo até que a Rosângela deu, ela disse que em vez de atacar aqui os carboidratos, ela comeu uma salada de tomate com ervilha. Imagina se ela fosse assim, mas eu só tenho tomate e ervilha, não vou fazer não porque a salada não vai adiantar nada. Então, ela estaria querendo fazer a perfeição da comida e não iria ter feito o que ela fez, que já foi muito melhor. Então, a Rosângela fez o que ela tinha ali no momento. Talvez ela até tivesse mais, mas vamos supor que fosse só o tomate e a ervilha. Então era o que ela tinha no momento. E aí ela fez o melhor que ela pôde, né? Então isso é um exemplo muito legal. Faça o que você consegue, mesmo que não seja aquela perfeição, aquele ideal, tudo que você sonha, mas faz o que você consegue, tá bom? Porque feito é melhor do que perfeito, né? Porque o perfeito a gente nunca consegue fazer. E aí, às vezes, você fica pensando, mas isso é fácil de falar, mas como é que eu vou sair dessa daí, né? Então, é por isso que hoje eu vou te explicar. Pega aí um papel e uma caneta, que eu vou te explicar uma técnica que eu aprendi com um cara maravilhoso chamado Tim Ferriss. E que aí eu coloquei, eu sempre passo isso para os meus clientes, essa ferramenta, que é muito legal, é uma ferramenta simples de fazer e muito efetiva. E eu coloquei um toquezinho meu, para que faça muita diferença, tá? Sabrina colocou, podemos não julgar. É exatamente isso, Sabrina. A gente precisa parar de julgar, né? A gente ficar julgando o que devia ter feito, o que não devia ter feito. Na verdade, o erro nada mais é do que um julgamento, né? Então, todo mundo passa por processos de aprendizagem, né? Então, por exemplo, quando eu estava aprendendo a dirigir, eu bati o carro acho que umas 3 ou 4 vezes. Só que eu estava aprendendo. Então, não foi nenhuma batida séria, mas eu tinha consciência que eu estava aprendendo e que isso ali poderia acontecer. É um processo de aprendizagem. Aquilo ali não me deixou trauma de, ai, nunca mais vou dirigir porque bati o carro, entende? Então, o aprendizado, né? A gente está acostumado a fazer isso com as crianças, né? Criança não levanta e sai andando uma vez. Ela levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai. E a gente fala, nossa, que bonitinho, tá aprendendo a andar, tá aprendendo a falar. Mas quando é a gente que está aprendendo as coisas, a gente fica se julgando, né? Já quer fazer perfeito da primeira vez. Então, a gente precisa realmente, Sabrina, é isso mesmo, parar de se julgar. Tá joia? Então, vamos pegar uma folhinha de papel aí, você pode anotar, tá bom? Para você fazer essa técnica daqui a pouco. Que é o seguinte, Meire colocou aqui, eu me cobro demais e isso está me bloqueando. É exatamente isso, Meire. É, autocobrança, né? A cobrança é a mesma coisa de julgamento. Eu tenho que agir certo, eu tenho que fazer de um jeito. E se você está se bloqueando, você pode buscar fazer essa ferramenta que eu vou te mostrar aqui hoje, que vai te ajudar, tá? Ela é super simples e muito efetiva. O tanto que ela é simples, ela é efetiva. Então, não deixe de fazer só porque ela é simples. Faça porque vai te ajudar. Então, você vai pegar uma folha em branco, tá? E você vai dividir em 4 colunas. Ó, deixa eu mostrar aqui no Instagram, 4 colunas, tá bom? Você vai dividir em 4 colunas. E aí, na primeira coluna, você vai colocar assim, medo, tá? O que que é esse medo? É o medo que você tem, tá? O medo que você quer liberar. Então, Meire, você tá com medo, né? Quando você tá se cobrando demais, o que que eu quero que você perceba agora, Meire, e quem estiver acompanhando aqui? Quando você tá se cobrando demais, você tá com medo de que algo ruim aconteça. Normalmente é assim. Então, eu tô me cobrando dirigir super bem, por quê? Porque eu tenho medo de bater. A professora que eu dei o exemplo, eu tô me cobrando de ter que fazer o melhor texto do mundo, por quê? Porque eu tô com medo do que o outro professor vai pensar de mim.
Então, se você está se cobrando, se você está paralisada, bloqueada diante de alguma situação, normalmente tem um medo atrás. Quem bloqueia a gente é medo, tá? Em 99,99% dos casos. Eu não vou dizer 100% porque pode ter alguma coisa aí de diferente fugindo do normal. Mas geralmente quem bloqueia a gente é o medo. Então você vai tentar entender o que que é o medo que está por trás daquela situação que está te bloqueando, tá? E aí você vai fazer na primeira coluna medo, a segunda coluna você vai anotar o que de pior pode acontecer se esse medo se realizar, se aquilo ali virar verdade, tá? O que que de pior pode acontecer? É a segunda coluna. Aí na terceira coluna, você vai colocar qual a pior parte disso, dessa segunda coluna, tá bom? A terceira é relacionada à segunda. Eu vou dar um exemplo para vocês de como que eu preencho e aí você vai entender melhor, tá bom? E a quarta coluna é como que você vai lidar com essa situação. A terceira coluna fui eu que coloquei, tá? Quando eu aprendi a ferramenta, ela era só a primeira, a segunda e no caso era 3 colunas, né? E a última coluna. Mas eu coloquei uma aqui porque vai fazer uma diferença para você na sua percepção, tá? Então, eu vou te falar como que eu preenchi isso aqui mentalmente quando eu fui resolver aquele problema que eu tive com. Eu quase falo o nome dele agora. Com um cara lá do marketing que falou aquela coisa patética sobre o suicídio, tá bom? Então, o que que foi o processo que eu fiz na minha cabeça? Foi exatamente isso daqui, só que eu não precisei anotar porque eu já estou treinada. Como você está aprendendo agora, toda vez que você for fazer, você faz no papel que fica melhor para você entender os passos. Depois, com o tempo, você nem vai precisar mais do papel, assim como eu não preciso mais, tá bom? Então, vamos lá. Eu vi a situação daqui que aquele cara falou. Li lá, tive a ideia de responder e me senti paralisada. Aí eu entendi, tô com medo de quê? Aí, então, é o medo. Qual que era o medo? Era o medo dele expor a minha resposta. Então, o medo, o que eu vou escrever na primeira coluna é medo dele me expor, medo dele expor a minha resposta. Então, a minha primeira resposta é essa daqui, tá? Então, na primeira coluna. Aí vem a segunda coluna. O que que de pior pode acontecer? Ah, não, desculpa, medo. Medo de responder o Ícaro. Foi mal, desculpa, volta um passo para trás. Olha eu pulando a etapa. Qual que é o medo que eu tô? Tô com medo de responder o Ícaro. Nossa, falei o nome dele. Tô com medo de responder o fulano. Ai, não gosto quando eu falo o nome das pessoas. Desculpa. Tô com medo de responder o fulano. Pá, veio aqui. O que que é o pior disso, tá? Aí o pior disso, né, de responder ele, é que ele pode me expor. Ele pode expor a minha resposta, né? Então, ele pode expor a minha resposta é a segunda coluna, tá bom? Então, já preenchi a primeira e já preenchi a segunda. Ah, o pior disso é que ele pode me expor. Mas qual que é o pior dele me expor? Por que que é tão ruim ele me expor? Entende? Então, essa terceira parte que eu coloquei é para entender qual o seu sentimento, é mais ou menos o que que você vai sentir ali, ou o que que vai acontecer se aquilo ali vier à tona, né? Então, qual que é a pior parte desse cara me expor? Para mim, a minha resposta foi o seguinte: ah, vão achar. Como é que foi o que eu senti? Vão achar que eu sou incompetente. O meu medo era que as pessoas eh, tivessem a mesma opinião dele e fossem contra mim, entende? Então era ser julgada como incompetente, ou como estou falando demais, estou falando da boca para fora. Então, essa é a terceira fileira. E a quarta fileira, como que eu vou lidar com essa situação? Então, se isso aqui que eu tô com medo acontecer, se ele me expor, se me jogarem de incompetente, o que que eu vou fazer? Aí você coloca as soluções para isso. Então, no meu caso, eu pensei em duas hipóteses. A primeira hipótese é: eu vou mandar para ele os estudos científicos, porque ele é todo, diz que quer muita comprovação, quer só estudar um pouco. Então, eu falei: bom, então se ele fizer isso, eu vou mandar para ele toda a comprovação científica que existe de que uma pessoa que está pensando em suicídio, ela não está
eh, na capacidade mental absoluta dela. Ela está passando por uma dificuldade, ela está doente naquele momento. Então eu falei: "Bom, se ele fizer isso, eu mando para ele a resposta, porque tem inúmeros estudos científicos que comprovam isso, ou eu posso simplesmente deixar para lá e eu não estou nem aí para a opinião dele, porque não faz diferença na minha competência. Eu sei o tanto que eu estudo, eu sei o tanto que eu trabalho, eu sei quantas pessoas eu acompanho. Nesse assunto, eu sou muito mais expert do que ele. Ele é muito mais expert, tem muitos mais resultados em várias outras coisas do que eu. Mas nesse assunto, eu sou mais expert do que ele. Então, a opinião dele não faz diferença para mim. E aí, na hora que eu tomei consciência disso, eu falei: "Ah, vou mandar a resposta", entende? Então eu estava tranquila diante daquilo. Eu entendi o meu medo, eu desbravei o meu medo, né, eu encarei o meu medo. Então, na hora que você pega o seu medo e começa a botar ele na sua frente e começa a desmembrar, a esquartejar ele, você começa a perceber que aquele medo nem é algo tão assustador assim, né? Igual na história que eu contei para você no começo da transmissão, eu, como criança, achava que tinha um monstro embaixo da minha cama, que tinha um bicho-papão embaixo da minha cama, e eu pulava de medo na cama preocupada se aquele bicho ia me pegar. Se eu tivesse tido coragem de descer, olhar embaixo da minha cama, revistar a minha cama, eu teria visto que não tinha nenhum bicho de verdade lá. E é isso que acontece, né? Com esse cara, o que realmente de ruim podia acontecer, né? Estava com medo da minha imagem, de perder a minha imagem, né? De ser desafiada. E o que tem de ruim disso? Primeiro que a opinião dele para mim não importa. Segundo que eu sei do que eu estou falando, entende? Então, quando eu desmembrei aquilo ali, eu comecei a perceber que existe muito mais coisa além daquilo ali que está aparentando. Então, eu posso agir naquela situação. Eu deixei de ficar paralisada. E o que que aconteceria se eu não conhecesse essa ferramenta, e tivesse passado por essa mesma situação? Eu provavelmente ia passar 10 minutos, divagando lá, pensando se eu respondo, se eu não respondo, ia começar a responder e apagar, ia começar a responder e apagar, depois ia resolver talvez não mandar, ia ficar arrependida porque ele falou uma atrocidade e eu não fiz nada, ou então eu poderia ter respondido, mas ficado com medo o tempo inteiro do que ele iria fazer. Então, eu não iria ter paz, né? Aquele acontecimento ia tirar minha paz. Na hora que eu fiz essa ferramenta tão simples, que eu entendi tudo o que estava acontecendo, e é legal a última fileira porque você vem com as soluções. E se isso acontecer mesmo? O que que eu vou fazer? Isso tira o sentimento de impotência, porque a impotência é quando você não tem nada para fazer. Mas se agora você tem algo para você fazer, aí sim você deixa de ser impotente. Então, você tem como reagir àquilo de igual para igual, tá bom? Então, essa é uma das sacadas dessa ferramenta tão simples que é tão eficiente, tá? Então, isso é uma ferramenta das que eu ensino, por exemplo, uma das muitas ferramentas que eu ensino lá no curso Viver de Verdade, que é um curso de aprofundamento para você que quer viver bem, viver com tranquilidade, desfrutar de cada dia. Então, esse curso ele é especial para isso. Por quê? Porque quando eu vou acompanhando aqui ao vivo, eu falo com muita gente, eu gravo os vídeos, eu não sei qual que é os casos específicos que você está passando, e é muito mais complicado de eu pegar e seguir uma metodologia passo a passo. Cada hora você vê um vídeo, você vê uma situação, e aquilo ali não tem uma metodologia passo a passo. E para eu desenvolver essa metodologia ir ensinando passo a passo aquilo que você tem que fazer, é muito mais fácil num curso fechado, num curso pequeno, de pessoas que estão mais próximas, para que eu possa acompanhar cada uma especificamente, né? Então, por isso que eu desenvolvi esse curso de aprofundamento, que é sim pago, né? Eu tenho todo o material gratuito que eu divulgo aqui na internet, mas esse curso é pago justamente para eu poder ter mais proximidade com as pessoas, tá? Então, ele vai além do conteúdo gratuito e dá muito mais uma metodologia para você poder ser acompanhado, tá? E aí, o que que acontece? Ano que vem eu vou lançar a próxima turma, no meio de janeiro eu vou lançar a próxima turma e eu resolvi
abrir um período curtinho de inscrição, agora ainda no final do ano, para quem quiser participar dessa turma no ano que vem, justamente porque a gente está naquela época de definir as metas, de saber o que quer. Então, é uma época que você está comprometido com a sua mudança. E eu resolvi abrir as inscrições, uma pré-venda para essa turma, com um super desconto, muito mais barato para que você, que já me acompanha agora, possa participar. Porque você vai ter esse período de inscrição. Se você não fizer agora, você só pode fazer a inscrição no ano que vem, né? No final de janeiro, na verdade. É, e com um preço com valor normal, tá bom? Então, quando você entra para o Viver de Verdade, você tem vários benefícios. O primeiro dele é que você vai ter um acompanhamento semanal, um aula ao vivo semanal durante 3 meses comigo. São 12 semanas, 12 aulas, em que eu vou passando passo a passo, fazendo limpeza, tudo aquilo que você tem que fazer, mais as aulas já gravadas, tá? Então, a gente já disponibiliza um conteúdo lá, e aí você além desse conteúdo semanal, você ainda tem as aulas ao vivo comigo. Você, depois desses 3 meses, você tem aula comigo uma vez por mês, para eu poder manter, te acompanhar nessa parte, para você não ficar órfão, né, abandonado. Então, a gente mantém essas aulas durante um ano no total, para que você possa, realmente ter todos os benefícios que você puder com o curso, tá bom? E você ainda tem mais uma comunidade de alunos que estão no mesma vibe que você vai compartilhando as suas vitórias, que você vai também tirando suas dúvidas. E na hora que você vê que uma pessoa que passava por algo talvez até pior que você já melhorou, você tem a certeza que você pode melhorar também. Então é muito diferente de você, por exemplo, compartilhar com alguém que não sabe o que que é ansiedade, que não entende nada, que fala que isso é frescura, que isso é mimimi, ou aquilo, né, aquele absurdo que eu escutei lá essa semana, que é uma desculpa patética para não fazer nada. Então, gente, isso é horrível. Então, você fica escutando essas coisas e fica, ué, será que é patético mesmo? Será que eu tô sendo patética? Mas na hora que você tá num ambiente em que todo mundo entende aquilo que você tá passando e que as pessoas estão ali na mesma vibe que você, buscando melhorar, assim como você, então você está numa comunidade que te dá suporte para sua melhora. Ao invés de ter uma comunidade que te afunda, que te piora ainda mais, você tem uma comunidade que te bota para cima e que te faz seguir em frente, tá bom? E aí, como eu disse, eh, o grupo vai começar no dia 20 de janeiro e você já pode fazer a sua pré-inscrição agora por um valor, um desconto muito, muito, muito bom, que vai sair para quase que a metade do curso, tá bom? E tem mais um detalhe que eu resolvi dar para 5 primeiras inscrições, quem for nos 5 primeiros inscritos, você vai poder ganhar, você vai poder não, você vai ganhar ainda comigo 1 hora de sessão online individual para a gente tratar diretamente do seu caso. Esses são só para os primeiros inscritos, tá bom? Então é bom você já correr e fazer sua inscrição logo antes que acabe essas vagas e as outras vagas também, para você não perder isso daí. E aí, com relação aos valores, você pensa aí tudo que você está recebendo. Você está recebendo 12 aulas, 12 semanas de aulas gravadas, com 12 semanas de aulas ao vivo, com mais 9 meses de aulas mensais, né? Acompanhamento ali para você. E é ao vivo, tá bom? Então, para você poder tirar suas dúvidas, aquilo que for acontecendo, eu acompanho você durante um ano. É um ciclo bem longo para que você tenha esse suporte durante todo esse tempo, mais na comunidade de alunos. Então imagina aí que isso você, ao invés de você estar gastando com remédio, você poderia estar gastando com remédio, com consulta, com exame, com falta no trabalho, porque a ansiedade causa muita falta no trabalho, né? Porque fica gripado, tá com dor de cabeça, tá passando mal, precisa ir no médico. Então, quanto de produtividade você perde? E pior do que isso, quanto de vida, né? Então, você fica aí paralisado diante da ansiedade, preocupado por um monte de coisa. Quanto que vale isso, né? Quanto que é o desgaste que isso causa em você. Então isso é horroroso, isso é horrível, já passei por isso, eu sei o tanto que é ruim. E isso não tem dinheiro no mundo que pague, né? Eu fiquei fazendo as contas, eu falei, gente, se eu cobrasse 5.000 nesse curso ia estar barato, porque 5.000 você vai ter acesso ao curso durante 2 anos. E aí você fala, dos 5.000 dá uns R$ 200, R$ 200 por mês. Não é nem o que eu gastava com uma sessão de psicólogo. Era R$ 200 a sessão, 4 por mês. Aí você faz as contas do tanto que é muito mais barato. Mas eu falei, gente, não vou cobrar isso porque
eu quero que mais e mais pessoas tenham acesso a esse curso para poder realmente melhorar a ansiedade das pessoas, para que elas não precisam mais passar por isso. E eu falei: "Qual que é o valor mais em conta que eu consigo fazer para poder levar isso para mais pessoas?". E aí, o valor do curso, o valor normal, vai ser de R$ 997, tá? Que você pode dividir em até 12 parcelas, que vai dar aí uns 59 quebradinho aí, um pouquinho menos de 60. Mas, se você comprar, agora, nessa pré-venda, essa condição especial que eu estou fazendo para você agora, você vai ganhar de presente de final de ano R$ 400 de desconto. R$ 400 para te incentivar a tomar essa decisão agora. E aí o curso vai sair por R$ 597. E pode ser dividido também em até 12 parcelas. E aí, no caso, vai dar, eu não lembro agora de cabeça, mas vai dar por dia R$ 1,99, uma coisa assim, por menos de R$ 2 por dia, você consegue fazer um curso que vai te ajudar. Em 3 meses, você vai resolver mais de 60% desses sintomas que você tem. E esses outros 40% que fica faltando, muita gente, aliás, já consegue ainda mais, só que garantido aí esses 60%. E ao longo do ano a gente termina esses outros 40%, porque a gente vai afinando aquilo que você já está vivendo, tá? E como eu confio muito nesse método, eu tenho 100% de certeza que se você aplicar tudo que eu estou dizendo, você seguir as instruções, se você se estiver ali 100% comprometido, você vai ter um resultado melhor do que o que eu prometo. Como eu confio muito nisso, eu ainda te dou uma garantia de 30 dias, tá? Você tem 30 dias para testar o curso e você pode pedir o seu reembolso a qualquer momento. É só mandar um e-mail e falar: Carol, quero meu reembolso. Eu te devolvo 100% do valor dentro desses 30 dias. Então, eu coloco os riscos nas minhas costas, que é para você poder ter tranquilidade de assumir e de entrar para esse grupo, tá? Para que você possa fazer isso com tranqueza, com tranqueza, com tranquilidade, com leveza, de uma forma que seja boa para você, tá? Então, você tem acesso a tudo isso. Aulas gravadas, né, o conteúdo gravado durante 12 semanas, aulas ao vivo durante 12 semanas também, mais o acompanhamento, né, por mais 9 meses de curso, um acompanhamento mensal, mais a comunidade e mais uma sessão individual comigo. Tudo isso por só R$ 597 à vista e você pode parcelar em 12 vezes, que vai sair aí tudo por menos de R$ 2 por dia. Isso daí não é uma pizza que você come, né? Então, vale super a pena, porque é um investimento que vai voltar para a sua saúde, para que você possa trabalhar melhor, estar feliz com o que você ama, parar de gastar com remédio, com consulta, com exame, sem ter necessidade, tá joia? E aí, para você fazer sua inscrição, eu vou deixar o link aqui, mas já está na gravação do YouTube também, tá bom? Você vai colocar bit.ly, que é bit.ly, tá? BIT de tatu, bit.ly/curso Viver de Verdade. Lá tem todos os detalhes explicando como é que é, tem um contato para se você tiver alguma dúvida, você pode mandar para lá. E eu te espero, então, dentro do curso, tá joia? Te espero, amanhã a gente tem aula de novo. E segunda a gente vai ter a última aula, tá? Então a gente ainda tem sábado e segunda de aula para terminar essa parte de tratamento. Ó, o povo correndo, para a gente terminar essa parte de tratamento da ansiedade. Então, a primeira semana do workshop Descomplicando a Ansiedade foi sobre as causas, o que que gera ansiedade, os hábitos que desencadeiam, por que que a ansiedade dá tanta repercussão física, por que que você se sente paralisado. E essa segunda semana está sendo o tratamento da ansiedade, tá? Para você já começar a colocar a mão na massa. E caso você ainda não tenha se inscrito e não tenha visto os vídeos da primeira semana, me manda uma mensagem que eu vou te mandar o link para você fazer a inscrição e poder acessar os vídeos da primeira semana também, tá joia? Então é isso, eu te espero nas próximas aulas, a gente ainda tem sábado e segunda de aula. E te espero também no curso. Faça a inscrição logo para você poder ganhar a sua sessão online comigo. As inscrições são só até dia 31, até terça-feira, meia-noite. Dia 1º, se você acordar cedo e quiser fazer inscrição, já vai ter acabado, porque isso é uma promoção
Uhum. Incentivo para você poder dar esse passo agora e realmente começar 2020 com o pé direito, sem medo de ser feliz, sabendo que você está dando o passo certo e que isso, essa cura da ansiedade, essa superação da ansiedade já está chegando, tá joia? Então é isso, uma boa noite para vocês, aproveitem bastante o final de semana e aí a gente se encontra amanhã e se encontra segunda-feira também, tá joia? Boa noite e até amanhã.